Olha eu aqui cedinho nessa terça-feira para pedir aquele like absurdamente importante pra gente. Tô gravando antes da meia-noite, tá? Esse vídeo aqui, mas a madrugada tende a ser longa e o dia foi bem desgastante. Teve Fala Nação Tricolor lá em Pernambués, na metrópole, às 15 horas. Às 19 horas a gente fez live, entrega de publicidade, gravações aqui pro São Mais Bahia. Muita coisa ao longo desse dia, além dos BO, pra resolver. Mas a gente tem um compromisso com você que nos acompanha. E eu queria pedir só uma coisa, pra você simbolizar aí o quanto é assíduo aqui no canal, o quanto nos prestigia, nos acompanha, nos ajuda. Clica no gostei. Só isso que eu peço. Dá essa moral pra gente que é extremamente importante. Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente, meus amigos. Eu quero começar o nosso plantão tricolor de hoje com um destaque. A minha querida e amada Casa TV, a qual, inclusive, hoje eu faço com muito orgulho parte do casting, né, da galera que compõe e trabalha diretamente para a Casa TV, tinha feito uma publicação sobre os times do Campeonato Brasileiro da Série A que haviam conquistado os títulos nessa temporada de 2026, e aí sim, considera-se estadual, regional e tudo mais. Ele tinha colocado apenas um título para o Bahia, e aí apagou aquela matéria anterior, publicou uma nova, de maneira corrigida, mostrando que o Bahia teve 2 conquistas nesse ano. São conquistas de grande nível, extremamente relevantes? Não são. Mas são conquistas que quem quer chegar nesse grande nível de relevância tem que se habituar a vencer, a testar uma força, uma hegemonia dentro do estado, daqui da região, no estado, no Nordeste, enfim. É fundamental você fazer o básico, né? Você vencer, levantar taças e atestar sua força. O Bahia fez isso esse ano, né? Faltou um pouco mais na Copa do Brasil, poderia ter avançado para a fase de grupos da Libertadores, tudo isso eu concordo. Mas vencer, ganhar título, levantar taça é fundamental. Que bom que os jogadores estão sendo forjados assim. E que bom que o nível de cobrança vem aumentando, vem sendo forte, mesmo com números relevantes, mesmo com a temporada boa, mesmo conseguindo ter um bom aproveitamento, né? Acho que o nível de cobrança que o torcedor do Bahia historicamente sempre teve acaba fazendo com que o nosso sarrafo suba cada vez mais e faz com que o torcedor, de certa maneira, queira cada vez mais, né? Meus amigos, minhas amigas, outro destaque no nosso plantão tricolor de hoje, eu não teria como não falar disso, cara, sobre a loucura que aconteceu lá em La Paz. O Bolívar tinha vencido o primeiro jogo fora de casa do Nacional Potosí por 2-0. Chegou em casa e tomou 4-1 do Potosí. E com isso, o Bolívar acabou fazendo com que o caminho do Bahia possa ter The Strongest. Com o Potosí vencendo e conseguindo essa vaga, abriu-se uma vaga, e essa vaga vai ser direcionada para o The Strongest. Então o The Strongest vem para o chaveamento do Bahia. E aí eu falo The Strongest, mas vem carregado de várias outras coisas esse nome, né? Inclusive a altitude. Vai para a chave do Bahia, agora vai ter Bahia e O'Higgins. Se o Bahia avançar, pega o vencedor de Tolima contra essa nova definição do Strongest ou Deportivo Táchira. Então quem vencer entre The Strongest e Deportivo Táchira pega o Tolima. Quem vencer de Tolima e The Strongest e Deportivo Táchira ou The Strongest, enfim, vocês entenderam? É muito nome de muito time estrangeiro. Aí vão para a próxima fase, terceira fase, a última fase antes de chegar à fase de grupos, para enfrentar o vencedor de Bahia ou O'Higgins. É este o panorama atual, depois dessa loucura que aconteceu no Campeonato Boliviano. Não tem outra palavra, é loucura mesmo. Doideira, irmão. Os caras ganharam o primeiro jogo fora de casa por 2-0, cheguei em casa com toda a vantagem e altitude, lá rapaz, o bicho pega e tal, não sei o que, e aí toma 4. É bizarro. E o Nacional Potosí, ao qual eu parabenizo aqui, conquistou o título lá na Bolívia, tá? Meus amigos, minhas amigas, outro destaque importante do nosso plantão tricolor de hoje, outro destaque importante do nosso vídeo é a respeito, cara, é a respeito dele, Léo Condé. Você lembra dele? Você se recorda? Léo Condé vem brilhando muito, há muito tempo, diga-se de passagem, no Japão.
E ele deu uma entrevista pro canal Gold. E nessa entrevista, Léo Condé deu um miguezinho, né, Léo Condé? Dizendo que não teve pré-contrato com o Bahia em 2020 e criticou o ex-presidente do Vitória. Melitani falou, inclusive, em entrevista pra gente sobre essa situação do Léo Condé. Realmente aconteceu. O Bahia lucrou com a venda do atleta porque tinha assinado o pré-contrato e apareceu a proposta boa do Japão. E ele tá lá no Japão até hoje, diga-se de passagem. Ele falou o seguinte, ó. Isso, a respeito da assinatura do pré-contrato, é o que falam, né? É o que falam. Mas, na verdade, eu saí livre do Vitória. Não tinha contrato com ninguém. Eu queria até permanecer no Vitória, mas acho que o que atrapalhou foi mais o presidente que estava na época, que eu não concordava com nada que ele fazia no clube. Por isso optei por não renovar. Ele tá falando de nosso querido Paulo Carneiro aí, né? Então, enfim, é essa situação aí do nosso querido Léo Ceará. E aí, olha a informação que saiu no Jornal Massa ontem, de William Falcão. Bahia busca homem gol e mira contratação de Léo Ceará. Já tinha surgido esse nome em outras janelas, em outras oportunidades, em outros momentos em que o Bahia estava ali buscando um centroavante, assim como acontece atualmente. Porque, por mais que o Léo Ceará já não seja nenhum menino, por mais que ele já seja um cara um pouco mais experiente, né, do que antes, né, porque ele surgiu aqui no futebol baiano como uma jovem promessa e tudo mais, o nível de exigência de uma liga japonesa é muito menor. Tanto que o Bahia nem fez esforço para poder se manter com o Ratão, procurou viabilizar um acordo, uma negociação que fosse boa para todo mundo, né? Mas, vez ou outra, esse nome volta à tona. E a gente vai ver aqui o que tem na matéria do Jornal Massa. Vou aproximar um pouco aqui para que a gente possa ver e facilitar aí essa situação. Aí, ó, em busca de centroavante para disputa da posição com o William José, nesta temporada o Bahia tem interesse na contratação do atacante Léo Ceará, de 30 anos, do Kashima Antlers do Japão. De acordo com informações apuradas pelo jornal Massa, o tricolor já sondou a situação do atleta com o clube japonês e foi informado que o valor da multa de 4 milhões de dólares, meus amigos. Exatamente isso que vocês estão ouvindo, pouco mais de 22 milhões de reais. Ele tem contrato até dezembro de 2027 e foi contratado pelo Kashima na temporada passada por 18 milhões de reais. Léo Condé foi revelado pelo Vitória e atua no futebol japonês há 5 temporadas após ter deixado o rubro-negro. À época, o atleta chegou a assinar um pré-contrato com o Bahia, mas preferiu seguir para o exterior depois que recebeu uma oferta do futebol japonês. Com a camisa do Kashima Antlers nessa temporada, o atacante atuou em 39 partidas, marcou 21 gols e deu uma assistência. Ele foi campeão e artilheiro do campeonato japonês. Esse é Léo Condé, artilheiro do campeonato japonês, o suposto plano B do Bahia para o ataque, para disputar aí com o William José. Eu falei um pouco sobre essa situação no nosso querido SMB Lives, nosso outro canal, né, um canal direcionado aí para lives, ontem, sobre o Bahia tentar tapar um buraco de colocar alguém aí no lugar de Thiago para poder ser o cara que vai disputar a posição com o William José nesse primeiro semestre. E depois, quem sabe, buscar o sonho, né? O sonho de consumo de muitos anos, que é Anderson Talisca, que vai poder assinar de graça um contrato, o pré-contrato já nesse ano de 2026, né? E é uma situação a ser considerada, né? Para ser pensada, né? Então, vamos ver se o Bahia vai topar tapar um buraco para poder deixar em aberto uma vaga de nome mais elevado, como é o caso de Anderson Talisca. Não dá para saber de absolutamente nada agora, evidentemente, né? Mas a gente conjectura, a gente analisa o cenário, a gente analisa a situação, né? Vamos ver o que é que nos aguarda, o que é que nos espera em relação a essa situação aí envolvendo o Léo Ceará. Não é um nome que me entusiasma, obviamente, mas também não é nenhum bagre, né? Não é nenhum jogador aí que não tem mais capacidade de render bom nível no Bahia. O Bahia tá subindo o sarrafo, tá subindo o nível, é bem verdade, é bom que isso fique destacado, né? Mas ainda assim existe muita cautela, cuidado, responsabilidade. Então é dessa maneira que o Bahia tem agido recentemente. Meus amigos, minhas amigas, é essa a situação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é extremamente importante pra gente. E é isso, um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?